Gálatas 5, versículo 16. Amém? Nós vamos ler aqui 10 versículos, irmãos. Eu espero que vocês dêem conta de ler comigo, tá bom? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Está assim na tua Bíblia? Concupiscências, né? Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, viu? São manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, felicidade ou gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, que é a mesma coisa. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Ponto. Se assente e não feche a tua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um bem-vindo para a Amanda, que está ali, né, Amandinha? Muito bom te ver, filha. Sua coragem é sensacional. Deus te abençoe, tá bom, filha? Né? Seja muito bem-vinda. Você faz falta, seus filhos. Amém? Glória a Deus. Pois bem, queridos, estamos num culto de ensino. E a palavra que Deus iluminou a minha mente para essa noite é essa, para trazer para a igreja. E nesse texto e contexto tem algumas coisas aqui. Aqui se pode revelar se estamos em carne ou se nós andamos em... Aqui é uma revelação, irmãos, para as nossas vidas. E a gente não pode confundir algumas coisas. A gente está orando, irmãos, e eu fico só questionando. A minha oração às vezes é um relacionamento, é um bate-papo com Deus. Se nós sabemos que se aproximar de Deus nos faz ser uma pessoa mais espiritual e ter mais bênção, por que temos tanta dificuldade de nos aproximar de Deus? Você sabe disso? Sabe ou não sabe? Irmãos, a gente lê a Bíblia. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, diz: se você ouvir, se você obedecer, olha que lindo, bendito serás. Tudo que você fizer será bendito, se você ouvir e se você obedecer. Bendita é a tua casa, benditos são os teus filhos, bendito onde você colocar a planta do pé, bendita a sua saída, a sua volta, tudo é bendito, irmãos. A sua amassadeira, as suas plantas, a sua vida financeira, a sua saúde, tudo. A mesma Bíblia fala que quem se aproxima de Deus, Deus também se aproxima dele, sim ou não? A Bíblia fala, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que a gente não deve se preocupar com o que temos que comer, beber ou vestir, mas se preocupe em buscar primeiro e a sua e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, virá para você, virá para mim, virá. Irmãos, a gente sabe disso ou não sabe? Sabe ou não sabe? É mais fácil passar 12 horas trabalhando ou 2 horas orando? Me diga, diga com a sua boca. É mais fácil passar 14 horas trabalhando para ganhar
1.500 e pouquinho, e a hora extrinha vai chegar 1.600, com desconto vai chegar 1.400. E não chega, sabendo que a Bíblia diz: se tu me buscar, eu te darei. Se tu ficar perto de mim, eu te abençoarei. Se tu andar comigo, eu andarei contigo e tu terás a minha bênção. Sabe disso ou não sabe? E por que tu não usa esse tipo de fé? Me responda, por favor. Irmãos, a gente sabe porque lê, porque ouve, e ainda a gente diz que crê. Sim ou não? Mas a gente encontra uma dificuldade em obedecer. Não é fácil, irmãos. Eu digo a você, hoje eu passei 2h40 orando. É fácil? 2h40 orando, pedindo para Deus a maior parte desse período: Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar, Senhor. Me ajuda a orar. Me ajuda a ficar nesse ambiente. Me dá graça para continuar. Não deixa eu desistir, não. Não deixa eu pecar. Olha a minha oração. 2h40, quase que falando essas mesmas coisas. Se fosse para trabalhar, esse horário passava voando. Não sentia dor, não sentia nada. Sentia peso. Era tudo normal. Mas o texto que nós lemos diz que há uma guerra. Há uma guerra, irmãos. E o nome, inclusive o nome dessa simples reflexão, essa pequena mensagem é: guerra diária entre o espírito e a carne. Guerra diária. Nós sabemos, irmãos, nós somos um povo que é desbloqueado. Eu sei que se eu buscar, eu terei a bênção de Deus. Eu sei que Ele é uma fonte inesgotável de bênção, conhecimento, riqueza e profundidade. Eu sei que a Bíblia diz que tudo o que eu preciso está nele. É só acessar. Mas eu tenho dificuldade. A gente tem essa dificuldade. Então o texto vai dizer que é uma guerra diária do espírito contra a carne. Olha só para a gente fazer aqui de uma forma panorâmica. O texto fala da natureza humana. A natureza humana, ela é pecaminosa. A nossa natureza, irmãos, daqui a pouco a gente vai entrar nisso. A natureza da gente, a natureza, sabe o que é natureza? É essência. Você nasceu com, você tem, você carrega o pecado em si. A gente carrega isso na nossa essência, na nossa natureza. A gente foi feito em pecado, nasce em pecado e vive em pecado. Ela está grudada na gente. A natureza humana é pecaminosa. O texto fala da natureza do Espírito. Agora, a natureza do Espírito é santo, é santidade. Mas você carrega essa natureza contigo também, sim ou não? Então você tem a natureza da terra, pecado. Da terra é pecado. Tanto é que quando a terra foi amaldiçoada, irmãos, e esse é o grande problema. Por isso que o nosso corpo, ele tem que ser transformado para entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Então o que é corruptível vai ter que se revestir de incorruptibilidade, porque esse corpo, essa matéria não entra no céu. Vamos lá. Eu só estou destrinchando o texto para depois a gente entrar em aplicações. O texto fala das obras da carne, que é derivado de andar em carne ou no pecado. O texto fala das obras do Espírito, que é derivado de renunciar à carne. Olha só, se eu renuncio à carne, eu renuncio o pecado. Se eu renuncio o pecado, eu ando em Espírito. E aí eu vou viver as obras do Espírito. Agora, outro sim, eu vou frisar isso aqui. O texto deixa claro que existe uma guerra dentro de nós todos os dias. E as nossas obras vai mostrar quem venceu, a carne ou o Espírito. Sabe quando você diz assim: eu estou sem força para orar? Quem venceu? A carne. A carne. Eu estou sem vontade de ir para a igreja. Quem venceu? A carne. E quando você peca de fato, você já decretou a vitória dentro de si.
para o pecado e para a sua própria carne. Porque a Bíblia diz bem clara que há uma guerra entre a carne e o espírito. Agora, vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o teu espírito, você não vai dizer assim: estou fraco, estou sem força, estou sem vontade, estou desanimado. Olha, eu comecei dizendo que Deus é uma fonte, sim ou não? Quem mergulha nessa fonte, irmãos, ele anda sorrindo, ele não é isento de problema, mas ele tem uma mente fértil, sábia, ele consegue passar por problemas de uma forma diferente, não é isento de problemas. Agora a pessoa dizer assim: pecou por quê? Porque a carne é fraca, pequei, mas você sabe como é que é, né? Não é fácil se levantar na presença de Deus, pequei, né? Não, irmãos, há uma guerra, você tem que entender, você está em guerra todo dia, você acorda em guerra, você decide o que você vai fazer todo dia. O que você quer? Você quer ser um que volta para trás? Você quer ser alguém que vive dizendo: eu não tenho força? Você quer viver dizendo: é por isso que eu falo essas coisas. Quando sai um palavrão, quando tem briga, quando tem contenda, quando tem raiva, quando tem ira, quando tem briga dentro de casa, quando tem discussão, e você fala assim: vacilei. Por que eu fui falar? Por que eu fui brigar? Por que eu fui entrar nesse assunto? Você foi entrar nesse assunto? Você falou esse tipo de coisa? Você vivenciou esse tipo de situação? Você carregou esse tipo de sentimento? Sabe por quê? Porque você deu ênfase para o pecado chamado carne. Irmãos, ou a gente acorda, ou todo dia o pecado vence. Por quê? Porque se a guerra é diária, e o que eu faço vai dizer, o que eu faço? Esse texto vai falar do que é externado. Quando ele fala das obras da carne e das obras do espírito, é a obra exposta, vai dizer se eu estou na carne ou se eu estou em espírito. Você está entendendo isso para a gente entrar aqui ou não? Quando eu faço alguma coisa que não é boa, quando sai de mim de fato pecado, quando eu peco, eu estou externando aquilo que está em mim, a minha fraqueza carnal. Eu dei ênfase, não foi ninguém, não foi outra pessoa, não foi por causa de alguém, não foi aquela pessoa que te fez vacilar, não foi, sabe quem foi? Foi você mesmo. Porque a maior guerra, você percebe que aqui o Satanás não está, nem no texto ele aparece, o Satanás não está nesse texto, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Galácia que há uma guerra entre o espírito e a carne, e a forma que você vai tratar esse assunto, como esse assunto vai ser exposto, vai mostrar a quem você deu ênfase durante aquele dia, durante a sua história, durante a sua vivência. Se você é um pecador assumido, você vive na carne de uma forma assumida. A pessoa que nunca muda só dá ênfase para a carne. A pessoa que diz assim: eu não consigo ficar na igreja, eu não consigo andar como cristão, eu não consigo renunciar. Irmãos, não consegue por quê? Por que não consegue? É mentira. É melhor você falar assim: eu não quero, porque andar como cristão exige renúncia. Existe, eu estou dizendo de Bíblia, eu estou dizendo de culto e ensino, eu estou dizendo do que está acontecendo aqui. Quem diz que não consegue, é melhor dizer assim: eu não quero mudar, porque se você quiser mudar, você vai ter que renunciar ao pecado. É simples. É melhor dizer assim: eu não quero deixar o pecado, tá, pastor? Eu quero continuar fazendo as mesmas coisinhas, de vez em quando, não como era. Sabe quando você vai mudar? Mensagem aqui, vamos lá, já a gente faz as aplicações. Gira em torno de 3 situações. Primeiro, fica claro que tem uma guerra, sim ou não? Tem uma guerra do espírito contra a carne. Segundo, as obras externas vai mostrar quem está mais forte, carne. Irmão, se o desejo é de fumar, se o desejo é de beber, se o desejo é de se prostituir, se o desejo é de mentir, se o desejo é de brigar, se o desejo é de fumar, se o desejo é de ir para a night, se o desejo é de ouvir coisa ruim, se o desejo é de ouvir música que não presta, de brigar,
É carne que está mandando, é o pecado que está reinando, não é o Espírito. Ai, como é difícil. Claro que é difícil, você precisa renunciar, senão não precisa da palavra renúncia. Senão, qual é a conquista que você vai ter do céu? Você vai para o céu sem renunciar? Você vai para o céu sem pagar preço? Tem coroa de bênção e de vitória para quem não paga preço? Em qual Bíblia está escrito isso? Pronto, terceira tese. Porém, os que são de Cristo, estes crucificam a carne para viver em espírito. Ai, irmãos, a igreja precisa mudar, entender, aprender, ouvir uma palavra como essa. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão acostumadas a ouvir coisas que massageiam ego, ouvido, coração, elas não mudam. E quem fala de coisas que massageiam o ego das pessoas é irresponsável, porque está fazendo as pessoas ir para o inferno, achando que está indo para o céu. Diga para alguém, é necessário mudar. A não ser que você não queira ir para o céu. Se você não quer ir para o céu, fique do jeito que você está. Agora, se você quer ir para o céu, pode apontar o dedo, irmãos, porque tem que mudar todo dia. Fala, você precisa melhorar. Muda a sua oração. A sua oração é: Senhor, me converta e me transforma todo dia. Está comigo ou não? Vamos lá, vamos para as aplicações. Versículo de número 16. No versículo 16 ele diz assim, ó, é uma recomendação: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, andem em espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Aqui tem 3 aplicações. Primeiro, diga comigo, andar em espírito. Andar em espírito. O que significa isso, irmãos? Vamos lá, de uma forma simples. É ser guiado por Deus. É um estilo de vida em obediência aos mandamentos de Deus. É andar na conformidade da palavra de Deus. Andar em espírito. Olha só, é obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. É como se dizer para alguém assim, ó, anda em curva. Ele não vai andar em curva lá, vai fazer o S. Anda em espírito, você vai ter que examinar as escrituras e viver como ela, porque quem anda conforme está escrito, os desejos da carne ficará em segundo. Diga comigo assim, dirigido por Deus. Dirigido por Deus. Na obediência da palavra de Deus. Na obediência da palavra. Isso é andar em espírito. Agora me ajuda dizendo para alguém assim, ó, os seus frutos. Vai dizer se você está na carne ou no espírito. Olhe para cá, não tem como esconder. Todo mundo vê. Ah, mas você não está vendo não, irmão. Alguém está. Irmão, e eu vou dizer na terra também, porque a Bíblia diz que a gente está em volta de uma grande nuvem de testemunhas. Onde você pensa que ninguém está te vendo, tem alguém, irmãos, te percebendo, te analisando de cima a baixo, dizendo, ué, tem cara de crente, tem roupa de crente, tem até cabelo de crente, está tudo parecendo com crente, mas as atitudes, o povo sabe, e Deus também sabe. As tuas obras, irmãos, que você vai dizer, as obras que você vai falar, as coisas que você vê, denuncia para você, denuncia para quem está com você, denuncia para quem te vê, que o que você está vivendo é espírito ou carne. Não tem como esconder, você consegue perceber isso? Não tem como esconder um crente espiritual e um crente carnal. A questão é, quem é você? O que você está preferindo fazer? Como você prefere andar? Carne ou espírito?
Porque uma coisa é certa, todo mundo está vendo. Vamos lá, segunda aplicação do mesmo versículo. Eu falei que tem 3 aplicações nesse versículo. Ele diz assim: para não cumprir, diga comigo, para não cumprir os desejos da carne é preciso andar em espírito. Olha só, a palavra cumprir no texto significa obedecer, ceder, aceitar, completar, executar. Se você anda em espírito, você não vai obedecer, você não vai ceder, você não vai aceitar, você não vai completar, você não vai executar as obras da carne. Não tem como. Agora, se eu não ando em espírito, eu cumprirei. Tudo que a carne mandar, eu farei. Tudo que a carne pedir, eu vou fazer. Quando ele diz não cumprir, olha como isso é interessante, porque para explicar isso aqui, para entender que nós temos poder sobre até a carne, há um texto em Gênesis, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, nem precisa abrir, que você sabe de quem que é a história, de Abel e Caim. A Bíblia diz que que eles levaram uma oferta para o Senhor, sim ou não? Mas Deus não atentou para a oferta de Caim, mas atentou para a oferta de Abel. Ele gostou, e eu nem vou entrar nos detalhes de como era a oferta, mas Deus aceitou a de Abel, mas não aceitou a de Caim. A Bíblia vai dizer que Caim deveria ficar bravo com Deus, mas ele não ficou bravo com Deus porque não aceitou, ele ficou com ódio de quem? Caim ficou com ódio de Abel, a ponto de querer matá-lo. De querer o quê? Mas só que ninguém esconde nada de Deus, esconde? Quem é que pode esconder alguma coisa de Deus? Deus conhece o teu coração. Não tem como, irmãos, não tem como trazer alguma coisa para Deus com o coração sujo, cheio de raiva, cheio de ódio, e pedir para Deus receber. Deus não recebe, mas só que Deus falou para ele: ei, Caim, eu estou vendo o teu coração, vou dizer com minhas palavras, e eu sei que você tem ódio aí dentro, e eu sei o que você quer fazer, Caim, mas antes de você fazer, Caim, eu estou te revelando, você pode dominar esse tipo de sentir. Por que Caim não dominou? Porque Caim estava na carne. Ele cumpriu, ele obedeceu, ele completou, foi inevitável, ele matou, ele cumpriu a obra da carne. Por isso que a gente tem que andar em espírito, porque quem anda em espírito, irmãos, não vai cumprir as obras da carne. Você entende? Por que Caim matou? Deus falou: você pode dominar, mas quem está na carne não domina, porque quem domina é o pecado. Anda em espírito. Diga para alguém: anda em espírito. Dá ênfase para as coisas de Deus. Quando alguém pede para você orar, quando alguém pede para você jejuar, quando alguém pede para você cultuar, quando alguém pede para você buscar a Deus, essa pessoa está te protegendo. A terceira aplicação do versículo é um entendimento. Por quê? Ninguém anda em espírito. Ninguém anda em espírito sem ter o Espírito Santo. Irmãos, eu não vou pedir para alguém do mundo andar em espírito. Tem como? Não. Então esse é um pedido para quem conhece. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 17, que o Espírito, quando viria, ele habitaria conosco e estaria em nós. Ele habita. Fica do meu lado aqui, um de vocês aqui rapidinho. Olha como é que o Espírito está, como é que Jesus disse: ele habitará e estará em vós. Ok? Amém? Então, para mim, pode sentar. Para mim andar, cumprir, eu tenho que ter, sim ou não?
Sim ou não? Então, se você tem o Espírito, por que não anda com Ele? Sabe o que Jesus está dizendo em a sua palavra? O que nós podemos entender? Nós não temos desculpas. Ficou feio para nós. Se você foi convencido, quem te convenceu? Quando você, porque é o papel do Espírito, eu estou indo, e quando eu for, Ele virá, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então, se você foi convencido pelo Espírito, você levantou a mão e falou, eu aceito, sim ou não? Se você aceita o Espírito Santo, você aceitou Jesus, Ele habita, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei para o meu Pai, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Espera aí, o Espírito Santo habita em você, então não tem desculpa para você dizer que não pode, não consegue andar em... Não tem desculpa. Diga para alguém, você não tem desculpa. Você precisa melhorar porque você não tem desculpa. Sabe o que é a palavra de Deus? Você não tem argumento diante de Deus para viver a vida que você está vivendo. Meu Deus, você não tem argumento diante de Deus para dizer, eu sou fraco porque eu estou sem ajuda, porque eu sou peça falha, porque eu não consigo. Ele não vai entender, porque Ele diz, eu enviarei, Ele estará convosco e habitará em... Você não tem o que dizer diante dele. Quer me ajudar? Diga assim, quando você peca? Você peca com consentimento. Põe a culpa em ninguém. Pronto, vamos pular de fase. O versículo de número 17. Ele vai dizer assim, aqui Paulo mostra que existe uma guerra, e eu já até comentei dessa guerra, do espírito contra a carne. A versão NVT diz que o espírito e a carne são inimigos. Irmãos, tem uma briga, quem tem a Bíblia aí, quem tem uma Bíblia da versão NVT, diz que é uma briga, eles são inimigos, irmãos. E aí você pode perceber, e com convicção nós podemos entender, que o maior inimigo das nossas almas, irmãos, se chama pecado, e está aí grudado em você, a carne. Olha só, agora eu quero que você abra em Romanos capítulo 7, para a gente explicar essa natureza aqui, versículo 14, só para dar base naquilo que a gente está estudando. Romanos capítulo 7, versículo 14. Abra aí, irmãos. É culto de ensino, você precisa aprender. A palavra, ela tem que mexer com você. Você precisa estudar a palavra, gostar da palavra. Não é culto do receba, é o culto do transforma. É o culto do converta-se. É o culto da mudança, da nova criatura. É o culto de entrar aqui com carrapicho e a palavra é arrancando de você as suas mazelas. Romanos 7,14 diz assim, Paulo dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas ele diz, mas eu sou vendido sobre o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em... Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmãos, a natureza pecaminosa é predominante em nossa carne. Ela é predominante na tua carne. Queridos, e se você vacilar, ela te domina. O crente fica 15 dias sem cultuar, o crente fica 30 dias sem orar, ele fica, irmãos, ele fica vulnerável, enfraquecido, ele fica dado às paixões da terra. Irmãos, ele entra em qualquer vento de conversa errada. Por quê? Porque ele deu ênfase, ele está enfraquecido, ele ainda é carne. Nós estamos ainda, irmãos, nós temos carne e espírito. A carne é a lei do pecado. Se eu não dar ênfase para o espírito, até na qualidade de pastor, eu também vou entrar no pecado, mesmo já tendo mortificado esse homem. Paulo disse: miserável homem que eu sou. Quem disse isso foi Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o pecado te entrelaçou nessa carne. Então só tem um jeito de você viver livre dele, andando alimentando o Espírito que em vós habita, andando na palavra, alimentando o Espírito que está em você, buscando a presença de Deus, andando em Espírito, andando com o Espírito, dando glória a Deus, cultuando, buscando. Então aquilo que é para nós nos livrarmos do pecado, você diz muitas vezes que é peso para a tua vida. Você entende? Então a gente não tem medo de ser condenado, porque a renúncia dá trabalho. A salvação é tida, é ganha com esse. Se você viver uma vida lá vão ter, se você achar que pode fazer qualquer coisa, entrar em qualquer lugar, ouvir qualquer coisa, fazer o que você quer, você não está renunciando, a tua carne está mandando, a tua carne está no controle, a vida de pecado ainda domina você por completo. Se a ênfase da sua vida é o que eu acho, o que eu penso, eu acho que deve ser assim, eu acho que tudo o que eles pensam referente à palavra de Deus é exagero, você está andando na carne, porque Deus levanta pessoas para nos orientar na terra. Você acha que a mensagem de Moisés era o quê? Era a mensagem de juízo. Me ajuda na construção dessa arca, o pregoeiro Noé. Ninguém deu ouvido, porque a mensagem de Noé era violenta para aquele tempo, mas ele nada mais era do que um profeta de salvação para aquele momento na humanidade. É necessário carregar a cruz, queridos, e renunciar ao mundo, todo dia, diga para alguém, todo dia, levanta o dedinho e diga assim, não se esqueça, você está em guerra, mais uma vez, e a sua salvação está em jogo. O que você quer? Inferno ou eternidade com Deus? Escolhe. É você que escolhe. Irmãos, é isso aí. Agora, queridos, nós vamos entrar na classificação de obras da carne, como se fosse uma exposição da derrota interna humana. Olha o que Paulo estava tentando passar, irmãos, e eu estou tentando passar para vocês da forma que eu entendi Paulo querendo dizer, que essas obras da carne, preste atenção aqui, as obras da carne que ele vai deixar expostas aqui, seria uma derrota interna humana visível. Se isso aparecer, Paulo estava mais ou menos tentando dizer, se isso aparecer na tua vida, fique sabendo que você foi derrotado. E quando ele faz aqui a classificação das obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, eu vou classificar em 4 situações. Primeiro, quer anotar aí? Imoralidade. Segundo,
idolatria e feitiçaria. Terceiro, conflitos. 4, excessos. Olha só o que Paulo estava dizendo com muitas palavras. Pode ter certeza que ele classificou mais ou menos como eu estou classificando para você. Se você quiser eu repito. Primeiro, imoralidade. Segundo, idolatria e feitiçaria. Terceiro, conflitos. 4, excessos. Agora preste atenção que cada uma dessas classificações tem uma situação. Ó, vamos lá, eu vou para você entender. Se eu cometer isso, eu perdi a batalha interna, ok? Se você cometer algo desse tipo, você perdeu a batalha interna. Você perdeu para você. A carne venceu, o pecado sobressaiu ao espírito que foi deixado para você, ok? Era o que Paulo estava dizendo. Então quando ele diz imoralidade, ele põe 4 situações dentro dos versículos falando de imoralidade. Primeiro, adultério. Segundo, prostituição. Terceiro, impureza. Quarto, lascívia. Tudo isso está dentro da imoralidade. Quando ele diz adultério, irmãos, é transgredir a aliança conjugal. Quando você enfraquece por não dar ênfase ao Espírito Santo, você começa a olhar para as coisas de fora. Isso é imoralismo e é quase que natural. Percebe que é natural? É natural, irmãos, um homem do mundo, uma mulher do mundo que trabalha e vice-versa, ou está na escola, ou está na faculdade, ela cometer esse tipo de situação, adultério. No mundo é quase que comum. E eu vou dizer para você, pessoas que dentro da aliança eles são apaixonados um pelo outro, pessoas que no casamento eles se amam, mas aparece uma enviada ou um enviado do capeta e você não é espiritual, porque você deixou a presença de Deus em algum lugar da sua vida, acho que na estante, e está passando algumas semanas na cova, né? Longe da Bíblia, longe do joelho no chão, longe da oração, e passou longe do culto. Aí de repente aparece o laço do passarinheiro, aparece lá uma Betseba, e vem mandada do diabo para a tua vida, ou vice-versa. Sabe o que acontece? Você é apaixonado, você é casadinho, você com a sua aliancinha. Quantos casamentos a gente tem que tratar nessa área? Você não ama? Amo. Você ama. E por que você fez isso? Não sei. Mas hoje você está sabendo, sim ou não? Tá ou não tá? Então assim, você que ama, você tem responsabilidade com Deus, porque senão o diabo arma laço para você, camarada e bonitinha de Jesus. Olha só o que Paulo está falando, irmãos, na questão da imoralidade. Aí ele diz também de prostituição. A prostituição obviamente é vender o corpo. Eu não quero crer que um cristão tenha coragem de vender o corpo, mas ele fala da impureza. A impureza, queridos, está relacionada à fornicação e prática sexual antes do casamento. Sujeira! Então o crente começa a namorar, não casou. Fornicação é cometer alguma coisa antes do casamento. Se você enfraquecer, tu vai cair. E ponto final. Só que se tu cair antes de tu casar, tu vai para o inferno de terno e gravata. E o que leva alguém, irmãos, a ter isso? O que leva um jovem a se controlar na sua fase? As meninas de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, irmãos, ela tem mais vontade do que os meninos da mesma idade. E tem mesmo, porque os meninos dessa idade, irmãos, eles querem ser galinho, eles querem ser fortinho, eles querem brincar, eles querem bater, é outro tipo de brincadeira. Mas as meninas dessa idade, elas já querem ser diferente. Como vocês conseguem passar essa fase? Nos pés do Senhor. Não tem outro jeito. Nos pés do Senhor. Por quê?
Porque se vocês enfraquecer, quem é que não quer namorar? Todos e todas. Tocou, pegou, beijou, ficou, caiu. E ponto final. Mas caiu por quê? Caiu porque deu ênfase para o diabo. Caiu por quê? Porque não estava bem em espírito. Porque se tivesse em oração, não caía. Ninguém me convence de pecado. Jesus disse isso. Eu pequei porque não deu certo, né? Não, pecou porque você não andou em espírito. Tem que ser forte a palavra, irmãos, para mexer com a gente. A lascívia, irmãos, presta atenção, está dentro da imoralidade. Isso vai para homem ou mulher. A lascívia se chama sensualidade. Fazer alguém pecar com os olhos. Epa, aquilo lá envelopou. Epa, aquilo lá veio na minha cara. Epa, aquilo lá, e eu vou colocar mesmo que eu vou arrasar. Lascívia. Irmãos, não pode uma crente andar na rua e alguém assoviar. Ei, bam, bam. Eita, irmão, vou para essa igreja, hein? Irmãos, se a gente não aprender isso no culto de ensino, vai aprender aonde? E os homens do mesmo jeito, irmãos. Tem que ter ordem e decência na veste. Irmãos. Não é proibido colocar uma bermuda, mas a obreira não aconselho. Cuidado à altura da bermuda na rua. Cuidado do tipo de roupa que veste. Chama atenção também. A mulher deve ver alguma coisa bonita no homem. Eu não sei o que é, mas as mulheres devem ver. Eu não vejo nada que preste. Graças a Deus. Mas as mulheres, obviamente, mas as mulheres devem ver assim ou não? Então, a sensualidade se chama lascívia. Cuidado, digo para alguém assim, cuidado com a imoralidade. Vai mostrar se você está na carne ou no espírito. Segundo, idolatria e feitiçaria. Paulo diz para aquela igreja, idolatria e feitiçaria. Aqui está na escala de ídolos e bruxaria, irmãos. Agouros. Agourar é falar mal. Agourar é amaldiçoar por trás. Ei, crente, pelo amor de Deus. Israel, na pessoa de Deus, abominava os agoureiros. Aquela pessoa, quando passa, você fala, ixi, credo, sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, que leve para lá. Que Deus põe a mão. Irmãos, cuidado com as coisas que você fala, porque pode cair na escala de agouro. E nós não somos idólatras, e nós não somos feiticeiros. Nós, quando levantamos as mãos, é para abençoar. Levanta a tua mão aí. Sua mão é santa. É só para abençoar. Conflitos, agora aperta mais um pouquinho, irmãos. Porque a terceira escala é os conflitos. E dentro dos conflitos ele começa dizendo inimizade. Discórdia, competição, iras, peleja, dissensões e heresias. Isso está dentro do versículo 20, viu, irmãos? A NVT diz: brigas, ciumeiras, raiva, ambição, egoísmo, desunião e divisão, e invejas. Irmãos, quando isso está aparecendo e é exposto, é porque a situação não é espiritual, ela é Não pode ter no nosso meio isso, irmãos, pelo amor de Deus. No nosso meio não pode ter inimizade. Você não pode gostar de um e não pode gostar de outro. No nosso meio não pode ter discórdia, amém? Não tem competição aqui. Sabe quem que é o melhor aqui? Jesus. Aqui não pode ter ira. Aqui não pode ter pelejas internas. Aqui não pode ter dissensões e nem heresias, irmãos. Não pode ter ciumeira. Não pode ter ambição de coisas, egoísmo, desunião e divisão, irmãos. Nós somos do céu. Quando isso está operando, quando tem bico, presta atenção, quando você está de bico, quando alguém falou alguma coisa, te deixou atravessado, quando você ouviu, não gostou, quando, irmãos,
é tudo carne, é tudo teu, não é de ninguém. Escuta, eu estou falando sério. Por isso que é bom o culto de ensino, eu estou falando. Porque quando alguém fala alguma coisa, irmão, nós estamos muito sensíveis. Sim ou não? Alguém aponta o dedo e fala, sabe como é que a gente fica? Irmão, se você estiver bem, pode apontar o dedo, pode falar, pode até escrever sobre você mal e postar. Sabe o que você está dizendo? Eu sei que me justifica, não estou nem aí. Eu estou de bem com meu pai, estou de bem nessa situação. Mas quando você está na carne, irmão, olhou, mediu, você não gostou, analisou, levou, reclamou, chateou, magoou, irou, pecou. Está vendo porque a gente tem que andar em espírito, irmãos? Porque simplesmente, naturalmente, andando na carne, a gente acaba expondo as obras dela. Quando fala dos excessos, preste atenção, ele termina dizendo, bebedices e glutonaria, duas coisas. Eu quero acreditar que aqui ninguém bebe, eu quero acreditar. Se tem alguém que bebe aí, bebida alcoólica, vinhozinho, champanhezinha, dreinha, cervejinha, sem álcool, não existe cerveja sem álcool. A cerveja, ela tem 0,0000000,0000001% de álcool. Toma 20 dessa para você ver. Vira um bobão. Por quê? Porque aquele pequeno percentual de álcool. Mas eu fui para o sítio, eu fui para a praia, né? Eu vou tomar sem álcool, porque eu não quero escandalizar. 20 garrafinhas sem álcool, um pouquinho de teor alcoólico, você está embriagado. Então ele diz, de beber, disse, e ele finaliza dizendo de glutonaria. Crente, os crentes estão morrendo. O irmão disse para mim assim, não tem problema, eu oro e como. Aí no outro culto vem, vamos orar pelo irmão, porque a diabetes está no 400 a 500. Ele orou e comeu. Ele orou e mandou a goiabada, mandou o Romeu e Julieta para dentro. Ele orou e comeu a rapadura. Ele orou e comeu o quebra-queixo. Irmãos, lindo, não? Irmãos, olha só, queridos, a igreja que só come não tem revelação. Vira um prato de vez em quando. Irmãos, um jejum, irmãos, o jejum antigamente era comum, jejum pleno, jejum completo, jejum de tudo, jejum de água, jejum de tudo, hoje já não é mais. A glutonaria tomou conta, irmãos. Olha só como é que você vai dar glória com esse triglicérides lá em cima. Como é que você vai conseguir buscar a Deus com excelência, irmãos, com a diabetes com quase 600, você tem força? Me diga, como é que você vai conseguir, irmãos, dar glória a Deus e estar na plenitude com gordura no fígado? Como? Da onde vem esse lixo? O tubo de Coca-Cola não falta, o café com 2 kg de açúcar. Irmãos, a glutonaria está acabando com a revelação, com o povo de Deus. Eu não estou brincando, é Paulo dizendo, se você é um glutão, se você é um comelão, você está em pecado, você sabia? A gente não bebe, mas a gente, diga comigo, está repreendido. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não quero que isso aqui vire uma Venezuela, obviamente, mas eu quero que você coma com qualidade. Por quê? Porque Paulo diz, se a fome é louca, irmãos, se a fome está para lá de Marrakech, você está em pecado. Se você começar a orar, até a fome vai embora. Esse negócio depois do culto, você jantar, depois comer o pão, tomar o café, ainda tomar uma Coca-Colinha para dormir, tá, diga para alguém, está repreendido em nome de Jesus. Queima os embutidos, Jesus. Repreende mortadela, repreende salaminho, repreende o provolone, repreende esse espírito de Satanás. É embutido, irmãos, miojinho, sai fora desse negócio, irmãos, caldinho quinó, sai disso.
Ah, mas isso não é espiritual, pastor. Isso não tem nada. Irmãos, Paulo estava dizendo, irmãos, glutonar. Por quê? Porque coisas como essa nos farão ficar e não herdar o reino de Deus. Quer ir para o céu? Ó, o versículo 22, vamos pular de nível. Aqui é o que o Espírito produz em nossa vida, irmãos. Aqui é vantagens. Ó, você quer ser espiritual? Diga para alguém, você vai ter vantagem. Só tem vantagem. Quais são as vantagens? Quem anda em Espírito tem amor. Tem o que mais? Alegria. Tem paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que Paulo estava tentando dizer? O que a Bíblia está dizendo para nós? Se isso aqui está faltando em você, fala para alguém, o que está acontecendo? Não, está andando no quê? Ah, eu não tenho paz. Ó, nós ouvimos um dia aqui que, o shalom é para a gente viver paz no meio da guerra, sim ou não? É isso, paz no meio da guerra, paz no meio do problema, independente do que eu estou vivendo. Você está na escassez, tem briga dentro de casa, tem confusão lá, tem viciado lá, mas eu estou em paz. Porque o que opera em mim é a obra do Espírito. Eu estou feliz. O que mais? Anda na fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. São as obras do Espírito, irmãos. Agora o versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, nessa versão diz assim: crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Duas coisas aqui no versículo 24. Fala da natureza pecaminosa e do desejo da carne. Diga comigo assim: natureza pecaminosa. Junto com os desejos. Tem que ser crucificada. Agora, como crucificar a natureza pecaminosa e os desejos da carne? Vivendo em Espírito. Diga para alguém, você quer resposta? Se santifica. Sabe quando você vai ter resposta de melhora? O dia que você se santificar. Ore, leia, pare de balançar a cabeça para dizer assim, é verdade, toma vergonha, sabe? Tipo assim, porque é o que a gente faz, irmãos. Você diz assim, é mesmo, é verdade, eu tenho que fazer. Por que não faz, irmãos? A faca, o queijo, está na mão da igreja. A mudança, irmãos, não é de terceiros. Irmãos, Jesus quer mudar a gente, não é os outros. Primeiro Ele muda a gente, depois muda os outros. Você quer que os outros mudem, depois você não. Isso não vai acontecer. Se você quer renunciar à carne, você precisa andar em espírito. Você precisa se santificar, irmãos. Tem que se santificar. É difícil mesmo desligar a televisão, é difícil mesmo não ver um vídeo de pornografia, é difícil mesmo não beber, não fumar, é difícil, mas você precisa, porque Jesus falou que a gente tem que fazer. Ah, mas eu não consigo, mentiroso, está atrapalhando a obra, porque não vive em espírito. Tem que andar em espírito. A igreja foi destinada para andar em espírito. Ela tem que se santificar para não envergonhar o nome daquele que chamou ela das trevas para a luz. Quando um crente, ele é carnal, ele expõe o que ele vive, ele envergonha aquele que o chamou. Eu chamei esse camarada, tirei do lixo, dei um banho, coloquei na rocha, tirei os palavrões da boca, salvei. Era para morrer, era para estar no inferno, já era para ter morrido a bala, morrido no boteco, morrido de comida, morrido no hospital, mas eu dei uma chance, e esse camarada ainda vive na carne. Meu Deus!
Era melhor ter morrido ou melhor estar vivo? Era melhor ter morrido. Olha só. Então só tem um jeito: se santificando, orando, lendo a palavra, jejuando, adorando o Senhor, tendo uma vida de santidade, renunciando aos desejos da carne e dizendo: não quero, não pego, não vejo, não uso, não vou, não entro, não ouço esse lixo, não vou nessa festa, não vou ouvir esse tipo de música, eu não aceito. Ah, mas você não é, você é muito radical. Eu sou espiritual. Não confunda radical com espiritual. De a igreja ficar falando isso, é por isso que a igreja está vivendo o que está vivendo. Está escutando forró, funk, está escutando samba, está bebendo cerveja, está vivendo assim, está tomando ceia, está envergonhando o corpo. Tem que andar, irmãos. Eu estou dizendo pela palavra, não tem acusação. Se estiver doendo alguém ou aqui, irmãos, cada um vai dar conta com Deus. Porque quem tem que falar, quem tem que constranger é a palavra. E eu sabia que ia ser um mocotó daquele jeito. Porque tem que ter mudança. Diga para alguém: tem que ter mudança. Só vai mudar o dia que você decidir. Esse negócio vai, olha por mim, porque o negócio está difícil para a minha vida, né? Você sabe como é que é? Estou voltando agora, né? Então eu estou voltando, não tem como. Você sabe como é que é? Eu não sei como é que é, não. Porque eu também bebi, fumei, fiz de tudo que não presta. Mas quando eu levantei a mão, irmãos, não tem esse negócio de não dar. O que você passou, eu passei. O que você sentiu, eu senti. O que você experimentou lá, eu experimentei. Agora, por que não dá para viver aqui? Se dissesse isso para outro, tudo bem, mas para mim não dá. Você entende, irmãos? Se você falar isso para outro, você pode enganar até outro pastor, mas eu não. Fica difícil para mim entender. Por quê? Puxa vida, eu bebi, levantei a mão, eu falei: eu não quero mais essa praga para mim não, tenho nojo. Eu fumava, depois esse cheiro para mim já não serve. Agora me vem, diz que não consegue. Mentira! Não quer. Se você falar que não quer, tudo bem. Se você pode dizer assim: eu não quero e eu quero ajuda, a gente vai te ajudar. Mas seja verdadeiro, porque até o Espírito Santo te ajuda. Mas se você não for verdadeiro com o Espírito Santo, nem ele vai te ajudar. Porque você está mentindo. E o pai da mentira é o diabo. Quer mudar? É só querer. Toma a decisão. Fique de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tranquilo. Tranquilo, irmãos. É que eu vou fazer aniversário essa semana, então eu tinha que trazer uma palavra bem gostosa para me ganhar bastante presente. Falar: vou comprar nada. Irmão, a glória de Deus. Deixa rolar aí que nós vamos fazer aqui uma oração de decisão, irmãos. Eu quero que você decida por vocês. Irmãos, ninguém me convence que eu não posso, eu não consigo. Tira essa fraqueza da sua mente. É verdade. Tira isso da sua mente. Tira isso, irmãos. Porque olha, o apóstolo Paulo, antes de vir para Cristo, ele foi um matador de cristãos, sim ou não? Sim. Pedro era um ignorante. E Jesus transformou, sim ou não? Sim. Então, irmãos, eu não sei o que você era, o importante é o que você é e o que você será. Se você decidir, ninguém te segura. Agora, se você ficar em cima do muro, você também, irmãos, nunca vai ser nada. Você nunca vai ser nada, ou você vai ser alguém. O que você quer? Uma pessoa chegou aqui e falou: sabe como é que é, né, pastor? Fim do mundo, é difícil, né? Eu falei: para mim você vai dizer isso? Para mim não vai dar. Você quer dizer, vai dizer isso para outro. É que a carne é fraca, é que o negócio lá toda hora me chama para aqui. Eu falei: meu amigo, não dá, não cola, não bate, sério mesmo. Você pode ter todos os seus desejos, você pode ter mergulhado, você pode ter sido viciado do viciado, mas se você optar por Cristo em decisão, você vai andar em espírito, e as obras da carne não vai te pegar mais. Em nome de Jesus. Na verdade, você está aqui falando para mim que você quer mudança, mas o seu coração está lá.
E tanto é que eu falei, ele nunca mais voltou. Você está falando comigo, mas você não queria estar aqui comigo. Você queria estar lá, não é? É ou não é? Pior que é verdade. Então, a mesma porta que você entrou, você pode sair. Fica à vontade. Quando você quiser voltar, a porta vai estar aberta, porque Jesus é a porta. Agora, não minta! Não minta! Não minta! Porque não cola. Não cola. Então nós vamos fazer uma oração de mudança, irmão, de decisão. Irmãos, as pessoas ficam falando que quer ver milagre, fica nos encurralando. As pessoas ficam falando que quer ver o mover de Deus, batismo do Espírito. Você não quer ver? Só que ambiente favorável nós temos para isso, irmãos? O irmão está dormindo no culto. Como é que vai ter milagre num ambiente que a pessoa vem para receber a palavra, sentir a presença e dorme? Não pega nada, irmão, não dá nada, irmãos. É uma conexão só, um só espírito, uma só pegada, uma só vontade, um só desejo, uma só união, uma só comunhão, uma só visão. Eu mudei, eu quero Deus, 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 eu quero Deus. E eu querendo Deus, Ele vai me dar tudo. Agora, enquanto você viver achando que a carne vai te ajudar, é que você não entende, né, pastor? Eu estou cansado, por isso que eu estou assim. Irmão, Deus não entende, vai por mim, Deus não entende. Se o homem não entende, Deus também não entende, porque Deus sabe a quem Ele chamou, e se Ele chamou, Ele sabe o que você pode dar para Ele. Agora vai dar esse lixo e acha que Deus vai receber? Não vai. Então é noite de decisão, irmãos. Quer mudar? Você vai levantar a mão direita para o céu, você mesmo. Irmão, você vai falar para Deus, porque o próprio Espírito de Deus vai te cobrar. Eu estou cansado, mas Ele vai te pegar. O Espírito Santo, Deus vai te pegar na cobrança. E se você liberar uma palavra aí, depois você não cumprir, você vai ser envergonhado. Agora, se você está falando do coração, se prepare para a provisão. Se prepare para um tempo novo. Se prepare para viver o gozo, a alegria, a paz, a harmonia, a transformação. Se prepare para viver o melhor tempo da sua vida, porque só vive o melhor tempo quem vive em espírito. Optar por Cristo é a melhor escolha de um ser humano na terra. Ninguém perde quando escolhe o Senhor. Ninguém perde quando escolhe o Senhor, irmãos. Pai, em nome de Jesus, ouvimos uma palavra muito forte de transformação. Eu tenho certeza que o Senhor, meu Deus, está tentando, está querendo mudar a nossa mente, a nossa trajetória, o nosso modo de ver, o nosso culto, a nossa história espiritual, o nosso jeito de ser. Eu falei, Deus, a gente precisa mudar isso, Senhor, subníveis, e eu tenho certeza que níveis serão transformados quando a igreja entender o que é andar em espírito. Levanta a mão se a igreja entender o que é andar em espírito. Igreja, nós vamos viver um tempo de milagres. Se a igreja entender o que é andar em espírito, se prepare para um tempo de milagres, se prepare para um tempo de cadeiras de roda serem levantadas, de batismo com o Espírito Santo, voltar para dentro da igreja, de curas miraculosas, de sinais da eternidade, entrar de novo na igreja. Ver cultos aonde eu falei esses dias, culto que eu participei que tinha fumaça dentro da igreja, e não foi fumaça promovida por homem, foi fumaça do Espírito. É inexplicável aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, o lugar onde eu estava, e aquilo era uma igreja. Todo mundo estava chorando, todo mundo estava falando em línguas, todo mundo estava dando glória. Irmãos, eu não sei se aquela fumaça era o que Deus estava recebendo, é o que estava emanando, saindo da nossa vida. Não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu. Eu sei que aquele ambiente foi tomado, e aquilo é o que eu quero viver. E nós
Nós vamos dar um pouquinho de glória nesses 2 minutos. Eu quero que você levante a mão. Eu quero que você abra a boca na decisão que você tomou. Eu quero que você abra a boca na decisão que você tomou, por gentileza. Você vai dando glória, você vai falando em línguas, você vai falando Espírito, eu quero mudança, eu quero mudança. Eu quero, você que não é batizado com o Espírito Santo, diga: eu vou mudar, eu quero experimentar o Espírito Santo hoje. Se você falou que quer mudança e que vai mudar, se prepare aí para ser batizado. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, porque aí ele recebe. Alabaxarabaconecala sodecai, alabaracodebasodecandaraia sébia, urabexoborecamadoquesubidebassia, alaioborecaia subidemanturi-calabas. Esse é o ambiente, irmãos, que a igreja deve cultuar. Meu Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sabe por que parou? Porque você parou de dar glória. Sabe por quê? Talvez o Espírito não vai agir porque você está com pressa de ir para casa. É verdade. É verdade, você está preocupado com o relógio. Você está preocupado com o horário. Você está preocupado com esses minutos. Porque se você continuar dando glória aí, se você continuar dando glória, pode ser hoje. Pode ser hoje. A gente tem saudade de ambiente que tem glória. Você vai se permitir ser um cristão que não experimenta as dádivas do Espírito Santo? Levanta suas mãos assim, irmãos, pelo amor de Deus. Abre a tua boca, como a gente fazia no passado. Vai dando glória. Quem não é batizado, vai dando glória. Quem não é batizado, vai dando glória. Quem não é batizado com o Espírito, vai dando glória. Vai dando glória, 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 glória. Vai dando glória, vai dando glória. Era assim antigamente, era assim antigamente. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Aqueles que é batizado, vai falando em línguas. Batizado, vai falando, vai falando. Vai falando, vai falando. Fala, 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 fala. Quem não é, vai dando glória. Quem não é, vai dando glória. O mesmo Espírito. Ajuda, 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 ajuda. Vai, vai, é uma guerra agora. É uma guerra agora, é uma guerra agora, é uma guerra agora. É guerra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muda o nosso entendimento. Que essa palavra venha ficar fixa no coração da igreja e de quem estiver assistindo. No nome de Jesus você diz? Amém. Aplauda o Senhor.